Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaz, estamos aqui com um vídeo hoje, né? Ontem o Vasco empatou com o Independente Del Valle em São Januário por 1-1 e fomos eliminados aí da Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que era a prioridade da atual gestão, né? Imagina se não fosse, hein? Bom, antes de mais nada, eu quero pedir a você, né, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva aqui no canal e ative aí o sininho para receber as notificações. Peço a você que deixe seu like, pois é importante para que a live possa, aliás, a live não, o vídeo possa ser mais notificado aqui no YouTube. Seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp, vá na aba comunidade e clique no link, que depois eu te adiciono aqui no grupo. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram e no Threads, @no Radar Vascaíno, também no X, @radar_vascaíno, e no Blue Sky, @no Radar Vascaíno.bsky.social. Bom, ontem, né, tivemos aí a partida do Vasco e o nosso digníssimo treinador, né, deu uma entrevista coletiva após a partida, e ele soltou alguns tópicos aqui que eu separei para a gente dar uma analisada. Primeiro, ele fala aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, para botar certinho para a gente ter, né? Vamos começar por essa aqui, ó. Time tem dificuldade na criação? Vamos ouvir o que o Fernando Diniz falou sobre esse tema aí, se o time tem ou não dificuldade na criação. Com todo respeito à tua avaliação, eu discordo. Eu acho que o time tem muita troca de passe. O que mais tem é tabela no time. Se pegar o que o Tietchan, o Jair e o Nuno trocaram de passe hoje, junto com a Rafa, foi uma enormidade. Contra o Grêmio, a mesma coisa. Contra o São Paulo, a mesma coisa. Aliás, desde que eu cheguei aqui contra o Fortaleza, todos, até contra o Botafogo, troca de passe é uma coisa que o time tem muito. Se você ver estatística, quantos passes o time troca. E troca de maneira vertical, porque o time está quase todo jogo tendo um volume grande de finalizações. Então, eu acho que o problema não está aí. Se fosse um pouco mais de capricho, da finalização, de fazer alguma coisa nesse sentido, eu concordo, mas não no poder criativo de que o time está conseguindo criar de maneira diferente, tem entrado por dentro, pelos lados, chute fora da área, que é o que dá para fazer. Vai sair gol. O time é um time que joga em posição, então a gente não tem muito contra-ataque, porque a gente está com a bola. Então o time vai fazer gol de cruzamento, gol de bola parada, gol de fora da área, ou gol de tabela. Eu acho que o time tem variado e feito tudo isso, um pouco de cada coisa. Às vezes um jogo pede mais uma coisa, a gente pede outra coisa. Hoje era um jogo que eles baixaram muito a linha, era um jogo que ia terminar muito em cruzamento, como o Grêmio, um chute fora da área. E a gente soube usar aquilo que o adversário estava oferecendo para a gente. Infelizmente a bola não entrou. Infelizmente a bola não entrou. Eu gostaria de saber a sua opinião aí, o que você achou dessa fala do Fernando Diniz, ainda mais quando ele fala que o time está tabelando, está finalizando bastante, né? E o time tem algumas formas de fazer o gol, tabelando, cabeceando, chutando de fora, enfim. Sabe quantos gols o Vasco fez desde que voltou depois da Copa do Mundo? Chuta aí, quantos gols a gente fez? 2, né? Um contra o Grêmio e um ontem contra o Independente Del Valle, depois de 4 partidas que o Vasco já fez. O Vasco levou 2 do Botafogo, 4 do Del Valle, 1 do Grêmio e 1 ontem do Del Valle, ou seja, já levou 8 gols e sofreu 6, e fez 2, né? Sofreu 8 e fez 2. E o Diniz acha que o time está criando bastante, pode até estar criando bastante, mas está faltando o principal, que é a finalização e mandar a bola para a rede. E ontem, né, infelizmente, a gente não conseguiu êxito na partida, poderia até ter vencido o jogo, mas isso aí é outro assunto que a gente vai colocar, talvez ou logo mais, ou até mesmo ainda durante esse vídeo aqui. Um outro tópico que eu separei aqui foi quando ele teve que responder sobre reforços. Acompanha aí. Falando do jogo, eu acho que se repetiu hoje o que aconteceu contra o Grêmio. Acho que a gente teve um volume bem interessante da parte de criação, a gente cedeu pouco contra-ataque.
E assim como o Grêmio, a gente teve muita chance, claro, para fazer o gol, eles não tiveram quase chance nenhuma e conseguiram fazer o gol deles. E a gente poderia até ter resolvido e encaminhado a classificação no primeiro tempo. Em relação a reforços, eu vou repetir também. Quando eu vim para cá, eu sabia, existe uma escassez de recursos financeiros para contratação. E a gente está no mercado, espero que a gente consiga contratar mas não vai chegar um monte de jogador aqui. Vocês sabem disso. Assim, não tem recurso financeiro. E eu não posso trazer jogador para cá. A gente vai acabar arriscando em contratações. A gente já vai arriscar, porque assim, é fácil contratar o Vitor Roque, o Savarino, o Luiz Henrique, jogadores que você sabe que vai. O Alcaraz, quando o Flamengo. A gente tentou contratar o Renan Strossa, vocês sabem, assim, extremos, assim, que a gente, quando você indica, começou a Libertadores, eu estava mapeando o jogador junto com a equipe de scout, e o Renan Strossa era o primeiro nome que veio à cabeça. Aí tentamos outros extremos que estão jogando fora do país, no México, mas os valores, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, e a gente não tem condição. Então, para a gente contratar, é mais difícil mesmo. E a gente vai contratar e vai arriscar e esperar que dá certo. Assim como o Nuno, por exemplo, no pacote veio o Nuno, é um jogador que ninguém conhecia, que está conseguindo dar retorno técnico para o Vasco. É muito difícil contratar. E a gente espera conseguir alguns nomes para encorpar um pouco mais o elenco. Mas não é uma coisa fácil. Bom, tá aí, né? Acho que já deu para a gente perceber que, pela fala do Diniz, não vai haver contratação, até porque o próprio treinador diz claramente aí nesse vídeo que o Vasco não tem dinheiro para contratar e eles vão fazer apostas, assim como veio o Nuno Moreira, né? Como, por exemplo, que eles contrataram uns 10 jogadores para acertar num. Quer dizer, a tendência é essa. Ele concorda com ele quando ele diz que o Vasco poderia ter resolvido o jogo no primeiro tempo, poderia sim. O Verratti deu uma cabeçada absurda que o goleiro defendeu. O Ryan entrou cara a cara com o goleiro e perdeu o gol, né? Também teve uma outra escorada de bola do Verratti, que o goleiro foi bem em cima do goleiro também, aquela bola. E outras chances aí no segundo tempo que a gente teria aí, de repente, para conseguir o resultado. Mas não veio, até porque eu acredito que a sorte não acompanha os incompetentes. E como a gestão do Vasco é uma gestão incompetente, não vai ter sorte para conseguir os seus objetivos ao longo aí da temporada, né? A gente espera que esse panorama mude, porque do jeito que está, não dá. E voltando a esse assunto aqui, quando ele fala, deixou bem claro aqui, né, com relação à falta de jogador ou a não contratação de jogador. Isso aí é uma coisa que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, deixa a gente preocupado, porque o Campeonato Brasileiro está rolando, a gente pode entrar na zona de rebaixamento hoje, porque tem rodada, e aí no final de semana, amigo, tem que ganhar de qualquer jeito o Internacional fora de casa, e ainda tem a Copa do Brasil. Um elenco limitado, um elenco sem jogadores que a diretoria contrate, fica difícil, né? Uma outra situação aqui, um tópico que eu separei aqui, foi sobre a ausência do Pedrinho na coletiva. Olha aqui que ele falou. Para falar do Pedrinho, assim, é um dos caras que tem mais caráter que eu conheci, que eu vejo desde quando jogo futebol. Então, a torcida do Vasco, assim, o momento é ruim por conta da falta de resultado. Mas o cara tenta fazer tudo que ele pode. E eu vim para cá, uma das razões principais, obviamente, além da torcida, do clube, da história que o Vasco tem, é por conta do presidente que a gente tem. Eu tenho o maior orgulho de ser liderado pelo Pedrinho. É isso que eu posso te dizer. Ele tenta, quem está dentro sabe o tanto que ele tenta fazer para melhorar o Vasco. Se tivesse muito dinheiro aqui, ia ser muito diferente. Mas não tem. Não tem e não tem responsabilidade. Ninguém é responsável. Eu vim para cá sabendo o que a gente ia ter. E eu estou fazendo assim, a gente vai ter que recuperar as coisas no trabalho e na força da torcida. Eu espero, de fato, que a bola ela comece a entrar. Porque em situações normais, era para a gente talvez até ter classificado hoje. Quando a maré tá boa. E contra o Grêmio, era para ter vencido o jogo, contra o Bragantino, não era para ter perdido. Por que as coisas estão acontecendo assim? Não sei. Não sei o porquê. O que eu faço é trabalhar e melhorar o time. Mas em relação ao presidente que a gente tem, eu acho que o vascaíno tem que
está muito chateado com os resultados, mas não com aquilo que o Pedrinho tem tentado fazer pelo clube. Né? Se todo mundo concordasse com isso aí, seria uma beleza. A gente ia concordar com que o time é top 8, né? E o próprio Fernando Diniz também, numa entrevista lá atrás, tinha dito que o Vasco não precisava de zagueiro. Talvez esse alinhamento entre técnico e direção esteja sendo satisfatório para ambos, né? Já que a gente está vendo aí a bola. Sabe por que a bola não entra, Diniz? Porque o time é fraco. O time é fraco. E você sabe que o time é fraco e você tem hora também que você escala mal, né? Você quer inventar determinadas situações, até porque você não tem material humano para poder melhorar esse elenco, mas você sabe que o time é fraco, né? Bem, um outro tópico que está aqui para a gente colocar é sobre a expectativa, né, do time vamos lá, a expectativa sobre o time na temporada. Vamos escutar o que o Fernando Diniz falou sobre a expectativa do time na temporada. Eu acho que é o seguinte, acho que o torcedor tem que ser bem tratado. A gente precisa ganhar, pelo torcedor ganhar jogo, tá? Agora, como a gente está aqui, todo mundo que está aqui e aí milita e vive do futebol, é o nosso trabalho e leva dinheiro para casa com o futebol, acho que rendimento, o rendimento está tendo rendimento, está tendo vitória. Rendimento, às vezes você rende e não ganha. Às vezes você finaliza uma bola no gol e ganha de 1-0. Mas o time tem tido rendimento. É um time que trabalha muito. Você fala assim, se você gostar de duas coisas, você fala assim, você é vascaíno, você gosta de Deus, que trabalha, que se esforça, que procura dar o máximo, que se entrega. Porque tem um treinador hoje que cobra o máximo dos caras e os caras entregam. Esse time trabalha. Esse time não falta vontade. Esse time não falta garra. Esse time não falta vontade de lutar. Não falta. Está faltando vencer. Agora, se é um time ruim, que tem maus jogadores, o time não rende bem. Está faltando ganhar o jogo. Então, assim, rendimento o time está tendo. Quando eu falei lá que eu gosto do time, eu gosto do time. E hoje a gente está sem, vocês sabem que a gente está sem o nosso grande craque, que é o Coutinho. Está sempre o GB, que é uma coisa que todo mundo quer, que use o moleque da base, que era um jogador improvável de estar aqui. Eu falei para vocês, eu comecei a assistir a base, tirei ele de lá, trouxe para cá e preparei para jogar. E aparentemente ele já deu uma resposta positiva, deu um cartão de visita lá na altitude. A gente vai preparar o Estrela, é o que a gente tem. O Leandrinho entrou hoje, quem sabe o Leandrinho se firme no futuro. Então a gente está trabalhando o que tem. Contratação sem dinheiro, os jogadores, porque você não quer contratação, vocês querem, a torcida quer bons jogadores. E bom jogador custa dinheiro. A gente vai contratar e vai arriscar. Não vai assim, não tem dinheiro. Assim, se eu pudesse, eu estaria o Paulinho do Atlético, que é vascaíno, criado aqui. Mas não tem como é que nós vamos trazer o Paulinho. Custou 30 milhões de euros. Vai trazer o Vitor Roque. Como é que o Vasco vai trazer um jogador que passe de 8, 10 milhões? Não tem. A gente mal tem o dinheiro para pagar as contas do mês. Os caras estão se esforçando para não atrasar salário. Mas é um time que luta e é um time que está produzindo. Eu acredito, continuo acreditando, acredito cada vez mais na força do time. É um time que podia ter largado, desesperado. A gente continua lutando, continua brigando, continua criando e produzindo para vencer jogos. Uma hora, para mim, vai começar a vencer. Uma hora vai começar a vencer. E a gente espera que comece a vencer agora, porque se for começar a vencer lá atrás, lá para frente, aliás, lá para frente, já era. É segunda divisão. O Vasco precisa vencer logo, precisa ter uma postura de time. O time ontem jogou bem? Jogou, mas foi suficiente? Não. Então tem que melhorar. Não adianta ficar falando, porque o time criou, o time produziu, o time tentou, o time trabalha, o time faz isso, faz aquilo e chega na hora do jogo não ganha. Não adianta. Não adianta. A gente precisa vencer para fugir aí do descenso, escapar dessa zona maldita e até mesmo na Copa do Brasil seguir em frente, né? O Vasco tem time, ou camisa, vamos dizer, tinha camisa, pelo menos, para amedrontar os adversários. Hoje em dia não tem. O Vasco é um arremedo de time, uma caricatura de um clube que um dia foi, né, respeitado. E, enfim, esse é o meu ponto de vista em relação a isso. E aí tem, para a gente encerrar aqui o vídeo,
A resposta do João Vitor a uma pergunta de uma jornalista. Veja só. O que fazer para recuperar essa confiança do torcedor para essa sequência de temporada, né? Tem Campeonato Brasileiro, como você disse, Copa do Brasil também. Eles têm que confiar, não posso fazer nada. Confiar. Eles têm que confiar. Eu não posso fazer nada. E ainda solta um sorriso irônico. Se isso fosse na época de um outro presidente, esse cidadão hoje já estaria no meio da rua, né? Com seu contrato rescindido ou pelo menos suspenso. Mas, como faz parte de outra gestão agora, tal procedimento não acontece. Talvez todo mundo que esteja escutando isso aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Mas, enfim, novos tempos, novas diretorias, novos gestores e o Vasco cada vez mais se afundando como um Titanic. Fazer o quê, né? Bom, gente, esse era o vídeo que eu queria colocar agora. Lembrando a você que logo mais tem a nossa live a partir das 9 da noite, aqui no Radar Vascaíno. Conto com você, se inscreve aí no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like, que é importante para que o vídeo também possa ser mais notificado aqui no YouTube. Tá beleza? Logo mais a gente se encontra às 9 da noite aqui no Radar Vascaíno. Um forte abraço e a gente se vê. Valeu!